Opa, e aí? Tudo bem, galera do bem? Bom dia pra todo mundo aí. Hoje a gente vai pra live de número 75, hein? Nesse e nesse e nessas lives, né, de 1% ao dia, a gente traz pequenos insights e como a gente pode ajustar a nossa mentalidade, os nossos comportamentos pra gente alcançar aquilo que a gente deseja. Então bora lá pra live de número 75, onde eu vou falar um pouquinho sobre alguns insights de um livro muito poderoso. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Atitude Mental Positiva. E eu vou falar alguns insights que esse livro aqui me trouxe e que me ajudaram muito, muito, muito. Então bora lá compartilhar para algumas pessoas. Acender a luz aqui. Bora lá trocar uma ideia. Live de número 75. Poder de uma atitude mental positiva. Qual foram os insights que esse livro me trouxe, né? Existem vários, mas tem alguns aqui que eu queria compartilhar com vocês que faz muito sentido, muito sentido. Esse livro aqui é um livro de Napoleão Hill, né? Então é um livro muito massa. E ele traz assim, ó. Esse livro, um dos principais insights que ele já trouxe para mim foi o quê? Que dentro da gente existem duas mentes. Dentro de cada pessoa existem duas mentes. Uma mente que ela tem um AMP e uma mente que é considerado AMN. O que é essas duas siglas? O AMP é uma atitude mental positiva e o AMN é uma atitude mental negativa. Então dentro da gente a gente tem essas duas mentalidades. Esses dois tipos de pensamentos. A gente tem um pensamento positivo e um pensamento negativo. Só que a maioria das vezes a gente está sempre mais conectado na atitude mental negativa, pelas coisas que acontecem, por tudo que vai vendo, pelas coisas que a gente vai assistindo, pelas coisas que vão acontecendo. A gente vai mudando a nossa mentalidade para uma mentalidade negativa. E ele fala que dentro do livro, né, ele traz uma visão muito interessante, que é o quê? Como se a gente tivesse todos os dias pela manhã, a gente tivesse um talismã. O que é um talismã? Tipo uma pedrinha, um talismã, uma moeda ali. E cada dia que amanhece, a gente tem o poder de transformar o nosso dia através das nossas atitudes, um dia mais positivo do que um dia mais negativo. A gente tem total influência sobre as nossas atitudes. A gente tem total influência sobre os nossos pensamentos. Então, quando a gente percebe que dentro da gente existem duas mentes, uma mente positiva e uma mente negativa, e que essas duas mentes elas podem influenciar o nosso dia, só que aí tem um detalhe, a gente tem o total controle sobre ela. É como se a gente fosse um piloto. É como se a gente fosse o piloto. Só que quando a gente tem uma atitude mental negativa, é como se a gente saísse do papel de piloto e sentasse do passageiro. A gente para de assumir o controle da nossa vida. A gente sai ali da posição de motorista e a gente monta na posição de piloto. Ou às vezes a gente monta até lá atrás, no banco de trás do passageiro, que é igual o Uber. A gente sai da posição de motorista e vai lá para trás. Andar no banco de trás como o Uber. Então quando a gente vem para o papel de motorista, a gente assume a responsabilidade da vida. A gente assume a responsabilidade de como que eu vou querer que seja meu dia. E é como se fosse o talismã. Todos os dias, não é na sorte, eu jogo a moeda para cima, independente dela cair cara ou coroa, positivo ou negativo, vai ser o meu dia. Não, eu decido virar o meu talismã. E deixar ele positivo. E aí eu consigo influenciar totalmente. Por isso que é atitude mental positiva. É atitude. É eu intencionar, é eu ter intenção daquilo ali. É eu ter uma intenção sobre aquilo ali. É como se eu tivesse virando a moeda na posição que eu quero. Então foi muito massa quando ele trouxe isso no livro, essa visão que dentro da gente existem duas mentes. E a gente pode reparar mesmo, né? Tem dias que a gente está totalmente negativo, tem dias que a gente está totalmente positivo. E o que difere isso aí? Tem gente que
sem ter a ideia, sem ter a vontade, ela consegue estar positiva. Por quê? Porque vem da motivação, vem de como ela pensa, vem ali de algo especial que aconteceu e deixou ela feliz. Só que a gente não pode depender só dessas coisas. A gente não pode ficar só refém de que quando algo acontecer positivo eu vou estar bem. De quando tiver uma realização eu vou estar bem. Quando eu tiver alguma coisa que foi muito massa eu estar feliz. A gente tem que intencionar isso aí. A gente tem que intencionar, acreditar nisso aí. E aí a gente vai fazer com que a gente fique com uma atitude mental positiva. A gente forçar essa atitude. De que forma? A gente, através do autoconhecimento, através do conhecimento, através de livros, através de terapia, através de meditação, através de eu levantar e ter um ritual de entrada pela manhã, agradecer. Agradecer é uma das coisas mais incríveis que reforçam essa atitude mental positiva. Então existem alguns gatilhos que fazem com que a gente consiga reforçar isso. Então esse foi um dos insights mais bacanas que eu encontrei nesse livro da atitude mental positiva. Um outro ponto que ele traz nesse livro, e isso explodiu quando eu ouvi, que é o quê? É uma história. Eu vou contar essa historinha aqui para vocês. O que é essa história? Ele traz aqui no livro que existia um pastor e ele estava preparando o culto, né, que ele ia fazer. Era um sábado de manhã e estava chovendo. E o filho dele levantou e o filho dele começou a querer, né, conversar com ele. Pai, brinca comigo. A mãe tinha saído para ir no mercado. Tava chovendo muito, a criança não podia brincar lá fora. E aí tava brincando dentro de casa e tava atrapalhando ele a preparar, né, o culto. E aí qual que foi a ideia do pastor, né, do pai dele? Falou, ele viu umas revistas, ele falou, vou pegar uma revista aqui. Ele abriu a revista e viu uma página da revista que mostrava um mapa mundi, né, um mapa do mundo, assim. E aí ele teve a ideia do quê? Vou recortar todos em pequenos pedacinhos esse mapa aqui, vou entregar para ele, vou falar para ele montar. E foi isso que ele fez, ele tirou a folha da revista, cortou em pequenos pedaços aquela foto, né, do mundo, do globo ali, e falou pro filho, ó, então vai lá, monta, depois que vai, como se fosse um quebra-cabeça, você vai lá, monta, depois que você terminar, você traz aqui para mim, que eu vou te dar um dinheiro, uma recompensa, tá bom? E aí o menino, né, achou muito bacana, pegou todos os papéis, todos os recortes e foi lá montar. Passou 20 minutos, o menino voltou com a folha inteirinha montada. E o pastor ficou doido, o pai dele ficou doido, falou, como assim você conseguiu montar? Como assim você conseguiu montar isso aí tão rápido? E aí o menino explicou para ele, falou assim, pai, você me deu ali todos os quebra-cabeças. O que eu reparei? Que atrás, na parte de trás, tinha a imagem de um homem. Atrás da folha, que ele recortou, que tinha o desenho do mundo, atrás dela tinha uma imagem de um homem. E aí o que ele fez? O menino pensou, se automaticamente eu montar o homem que está atrás, automaticamente o mundo vai estar montado. E aí o que ele fez? Ele virou a folha de ponta cabeça e começou a montar o homem. E quando ele terminou de montar o homem, ele virou e percebeu que a imagem do mundo estava montada. E aí o pai foi lá e deu a moeda pro menino e teve o grande insight que fechou o culto que ele ia fazer naquele dia, né? A mensagem que ele ia levar na igreja, que é o quê? A imagem de um homem é a imagem do mundo. Então, qual que é a ideia? Se o homem acredita em algo, se o homem acredita muito forte em algo, aquilo ali é o mundo dele. Então, se ele acredita muito forte naquilo ali, nada vai ser diferente daquilo ali. Se você acredita em algo e aquilo ali faz sentido para o mundo que você vive, vai até o final. Vai até o final. E aí, ele traz a ideia de 5 crenças, né? 5 crenças poderosas para a gente desenvolver, que fazem com que a gente tenha uma atitude mental positiva muito forte. E quais são essas crenças? A primeira é do desejo ardente. O que é o desejo ardente? É um propósito, é um chamado, é algo que arde muito dentro do seu coração e que faz muito sentido para você.
Se algo faz muito sentido para você, continua sobre aquilo ali. Se algo faz muito sentido para você, continua até o final. Não desiste. E aí a gente vai para a segunda crença, que é o quê? Não desistir, persista naquilo ali. É como se fosse hábitos, é como se fosse 5 hábitos de pessoas. Ter esse desejo ardente. Tem algo aí dentro de você que arde, tem algo, alguma coisa que você queira mudar no mundo, alguma coisa que você queira mudar com as pessoas que você se conecta. É isso que está aí dentro, está ardendo aí dentro. Tem alguma coisa aí dentro que te incomoda, isso aí arde dentro de você. Então não desista disso, continue, persista. Por mais que demore mais tempo ou menos tempo, persista. Ele coloca aqui, ó, o sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e continuam tentando. Não desista. Às vezes você está indo por um caminho que não está dando muito certo. Não para no caminho, só muda a rota. Vai por um outro caminho, vai por uma outra trilha, vai pelo lado. Só muda, mas não para. Um outro princípio aqui da repetição. Hoje a gente não é bom em alguma coisa ainda, porque a gente não repetiu o tempo suficiente. Como assim? Hoje a gente só não é bom ainda naquilo que a gente quer fazer, tipo, seja praticar algum esporte, seja alguma coisa que eu quero fazer, seja treinar, seja dar aula, seja algum assunto que eu quero dominar, a gente só não chegou ainda naquele resultado que a gente quer porque a gente não praticou o suficiente. A repetição faz com que você vença. A repetição faz com que você alcance aquilo que você deseja. Um outro hábito aqui, um outro princípio, o esforço. O esforço recompensa. O esforço recompensa. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou entregando o meu 100% aqui. Mas às vezes a pessoa pega o 100% dela e divide segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí ela dá 20% na segunda, 30% na terça, 10% na quarta. O entregar o 100% não é o máximo que a gente está fazendo. O entregar o 100% é o básico. O 100% é o básico. O esforço é o que eu faço a mais. O esforço é o que eu entrego a mais. Sabe aquele 1% a mais que eu entrego? É aquele 1% a mais que é o meu esforço. O esforço não é algo que tipo assim, nossa, tô entregando tudo, tô entregando o meu 100%. O 100% é o básico que a gente tem que entregar, qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente não consegue ser 99% no relacionamento. A gente não consegue ser 99% com os filhos. A gente não consegue ser 99% no trabalho. A gente tem que ser 100%, mas o 100% é a base. É o básico que eu tenho que entregar. E o esforço é o que eu faço a mais. É o que eu entrego a mais, que é o que vai me diferenciar. E o último aqui, ó, é como se a gente acreditasse que tudo conspira a favor da gente. Toda adversidade é lembrar que toda adversidade traz consigo um benefício de uma semente maior. É eu entender que todas as coisas elas estão sendo escritas por linhas tortas. É eu entender que tudo que acontece comigo acontece por um motivo, por uma razão. Que tudo está dentro de um universo que se movimenta para aquilo que a gente quer. Só que eu preciso estar se movimentando, eu não posso estar parado. Eu tenho que estar se movimentando. Eu tenho que ter uma atitude mental positiva. Então esse livro da atitude mental positiva é eu entender que dentro de mim existem duas mentes, que eu consigo gerenciar essas duas mentes, que eu consigo... Deixa eu fechar a porta aqui. É eu entender que dentro de mim existem duas mentes e que eu tenho todos os dias o poder, que eu tenho todos os dias um talismã e que eu posso virar esse talismã para mim continuar tendo uma atitude mental positiva. É eu entender que todos os dias eu posso direcionar o meu dia como ele pode ser. E como que eu faço isso? A atitude mental positiva é entender que dentro de mim
eu preciso, antes de tudo, ter atitude para aquilo que eu quero. Então, é eu entender que eu tô no comando, eu sou o piloto, eu não sou mais o copiloto, eu não tô sentado do lado, mas é eu entender que eu tô no piloto, eu tô dirigindo o meu carro, o carro da minha vida. E que todos os dias eu posso direcionar através de uma atitude positiva como que vai funcionar a minha mentalidade, como que vai funcionar os meus pensamentos. Então esse livro trouxe para mim essa ideia do quê? Que eu tenho total controle de como vai ser o meu dia. Se eu quero que o meu dia seja assim, 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 ele vai ser assim. Porque eu tô começando com uma atitude. Atitude é o quê? Ação. É eu intencionar. É eu intencionar algo que eu quero. É eu forçar a máquina. É eu forçar ela, que aqui é o corpo, né, a mente e tal. É eu forçar ela naquilo que eu quero. Então, hoje, se eu pudesse te dar um conselho, uma ideia, hoje você consegue direcionar como vai ser o seu dia. Hoje você consegue direcionar as suas atitudes para como vai ser o seu dia. Como que você pode fazer isso? Através do autoconhecimento, através da leitura de um livro, através de você conseguir ter melhor escolha, através de você saber como você funciona, através da gratidão, através da meditação. São vários gatilhos que existem que podem direcionar você. Só que tem que partir de dentro de cada um. Não adianta alguém vir aqui e falar assim, ó, você precisa ter uma atitude. A atitude tem que partir de dentro da gente. A gente tem que ter uma atitude para mudar o nosso pensamento, para a gente mudar esse pensamento para um pensamento positivo de verdade. Quando a gente tem uma atitude mental positiva, isso vai contribuir, vai ajudar muito na questão de a gente descobrir uma melhor versão de cada um. Vai fazer com que ajude muito a gente se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Vai fazer com que ajude muito a gente ser 1% melhor ao dia. A atitude mental positiva faz a gente se tornar uma pessoa 1% melhor ao dia. Tá bom? Então, ó, os insights hoje, trouxe aqui alguns insights desse livro aqui, ó. A Atitude Mental Positiva. Um livraço, super recomendo. Entenda que dentro da gente existem duas mentes e a gente tem a atitude de mudar, de influenciar como vai ser. É como se a gente tivesse um grande talismã todos os dias. E a gente decide que lado que a gente vai virar. É o lado positivo ou o lado negativo? A gente tem a atitude de poder virar esse talismã da forma que a gente quer. Todos os dias, tá bom? Então, galera, beijão no coração de vocês. Te vejo... Hoje tem live à noite, tá bom? Vejo vocês aqui à noite, tá bom? Beijão no seu coração, valeu.